Olá a todos, sejam bem-vindos. Olá a todas também. É com muito prazer que eu venho apresentar o meu projeto para vocês, certo? E o nome dele é CodeLang, certo? Aprender inglês desenvolvendo a web. Antes de se aprofundar, eu queria fazer uma apresentação. Meu nome é Samuel Nascimento, eu estou no terceiro ano de Sistemas de Informação. Eu fui bolsista do BIA em 2022 e eu fui um participante do PET, o qual me apaixonei desde a primeira vez que eu vi, certo? Tá, mas por que é tão importante? O mercado web na área de TI está bem forte já há um tempo, certo? E inglês já não é mais um diferencial, e sim meio que uma obrigação para a gente tentar conseguir alguma vaga. E o Golang ele vem com essa pegada de trazer essas duas propostas em um só projeto, certo? Ele foi inspirado no Pestalking. O Pestalking, como ele era focado somente no inglês, eu quis trazer um projeto que, além do inglês, também trouxesse o desenvolvimento web, certo? A ideia do Golang é desenvolver o aprendizado de inglês junto ao desenvolvimento web, utilizando algumas ferramentas, no caso, que é o Mimo.org, o Duolingo, o Enki e o DeepL. Mais na frente eu vou explicando mais direitinho como é cada ferramenta e como que funciona por dentro, ok? E o Golang visa fomentar o uso desses aplicativos para incentivar o aprendizado de inglês e desenvolvimento web. A ideia é utilizar ferramentas para a gente conseguir desenvolver aplicativos para a web. E além de desenvolver esses aplicativos, a gente também aprende inglês com essas ferramentas, certo? Ok. E vamos colocar a mão na massa, né? Como é que vai ser isso na prática, lá durante os encontros, né? A proposta é que seja encontros semanais de 1 a 2 horas durante a semana, certo? E a gente vai utilizar essas ferramentas, o Mimo.org, o Enki, Duolingo, DeepL e atividades extras. Essas atividades extras eu vou colocar o Duolingo nela, certo? Porque o Duolingo ele serve mais para fortalecer o vocabulário ali e dar um suporte melhor, certo? Uma ajuda além dos encontros, tá? Nos encontros será utilizada a ferramenta Mimo.org para aprender conteúdos relacionados ao front-end. Já as outras ferramentas serão complementares ao suporte de aprendizado. O Mimo ele vai ser uma ferramenta muito importante e as outras ferramentas elas vão servir de suporte. O Enki é um aplicativo de flashcards, certo? Que vai ser utilizado para fixar a memória e ficar lembrando palavras que a gente aprendeu ali. E o DeepL é um tradutor que eu trouxe em uma opção a mais do que o Google Tradutor, certo? E agora a gente vai para a primeira ferramenta, que é o Mimo, uma ferramenta com lições e práticas voltadas ao aprendizado de tecnologia de desenvolvimento web, focada em HTML5, CSS3 e JavaScript. Essa ferramenta ela é muito boa porque todas as atividades que tem dela e o conteúdo são bem práticos, bastante curtos, e dá para a gente aprender inglês com esses conteúdos, certo? Com os enunciados, com os conteúdos que ele oferece. Além disso, a gente ainda vai estar desenvolvendo o web, certo? Agora eu vou mostrar como que funciona dentro da ferramenta. Gente, eu vou mostrar agora como que funciona aqui dentro da ferramenta do Mimo, certo? A gente vai começar por esse conteúdo aqui, o HTML Basics. Isso aqui é um subconteúdo e aqui dentro tem algumas atividades para a gente fazer. Aí ele começa com uma introdução, certo? Bem básica. E aí o primeiro questionáriozinho. É sempre assim, curtinho, tá? Os enunciados, apesar de ser em outro idioma, as palavras não são tão difíceis de entender. E aí a gente vai fazendo, e aí sempre depois de uma teórica vem para uma prática, certo? A gente lê o que tem aqui, e aí a gente copia e cola o botão aqui. Aliás, a alternativa que a gente acha que é correta, né? E aí a gente vê. E além do console, ele também mostra no browser, certo? Porque não tem nenhum conteúdo aqui dentro do botão, por isso que não está assim. Pronto, a ferramenta ela funciona dessa forma. E assim, a gente vai vendo isso durante o projeto. Bom, gente, agora eu vou mostrar a segunda ferramenta, que é o DeepL, e ela vai servir quando o usuário, quando o participante estiver lá no Mimo, né, e está fazendo as atividades, ele encontrou uma palavra que ele não entendeu. Então ele vai vir para cá, para essa ferramenta, que é o DeepL, que é um tradutor também, e vai colocar aqui para traduzir. Além de traduzir, ele também dá o exemplo da palavra aplicada a uma frase. Então, e além de ser mais preciso que o Google Tradutor. Agora eu vou mostrar mais ou menos como que funciona por dentro. Bom, gente, aqui eu vou mostrar como é por dentro da ferramenta do DeepL Tradutor, certo? Ele é bem parecido com o Google Tradutor e bem intuitivo também. Aqui você seleciona o idioma, certo? Ou você pode já colocar a palavra em inglês que ele mesmo vai identificar, certo? Então você bota a palavra que estava lá e a gente encontrou aqui a palavra. Além disso, ele também vai colocar a palavra aplicada a uma frase, certo? E isso facilita bastante para fixar na memória.
Bom, a próxima ferramenta é o Anki, certo? É um aplicativo de flashcards e memorização de repetições passadas. Eu vou mostrar mais ou menos como que funciona por dentro, mas a ideia é que ele crie dicionários personalizados, certo? E lá a gente adiciona algumas palavras que elas serão relembradas durante o tempo, né? A primeira vez que você vai repetir é um dia depois, depois é daqui a 7 dias, depois é daqui a um mês e assim por vai. A ideia dele é fixar a memória, certo? A longo prazo e deixar armazenada essa palavra que você aprendeu lá na sua memória de longo prazo, certo? Para que fixe melhor o conteúdo. Bom, gente, aqui é por dentro da ferramenta, certo? Do Enki. A gente estava no Mimo, recapitulando, a gente estava no Mimo, a gente encontrou uma palavra que a gente não entendeu, aí a gente trouxe para o tradutor, que é o TPL, certo? E aí lá a gente viu a tradução da palavra. Agora a gente vai adicionar ao nosso baralho aqui, certo? Daqui a gente escolhe o tipo, a gente escolhe o tipo, aliás, qual o baralho que você quer adicionar. Como não tem nenhum, ele fica em um baralho padrão, que já tem aqui. Agora você coloca a palavra em inglês e depois em português, certo? Daí você salva. Aí, para você encontrar essa palavra, é só você vir no baralho que está aqui já pré-salvo. Você encontra aqui a palavra em inglês e aí tem a resposta, certo? A ideia aqui é você clicar em esses botões, que isso aqui vai servir como um nível de dificuldade que você teve para responder isso daqui. No meu caso foi fácil, né? Então eu vou apertar esse botão e daqui a 4 dias ele vai me lembrar novamente de rever essa palavra, certo? Essa é a ideia do Enki. Bom, gente, agora a última ferramenta é o Duolingo, que ele vai servir como uma atividade extra para fortalecer o vocabulário e também dar suporte para quem tiver mais uma dificuldade e até mesmo para quem está mais avançado, né? O Duolingo, acho que vocês já devem conhecer, é um aplicativo de lições e práticas de aprendizado de língua estrangeira, certo? E por fim, agora eu vou mostrar como que fica toda a recapitulação, certo? Todo o processo, como é que vai funcionar durante os nossos encontros. Bom, gente, agora eu vou mostrar um vídeo de recapitulação, certo? Aqui a gente está no Mimo, novamente. Aí a gente vai na primeira atividade, ver o conteúdo introdutório e ver aqui a primeiro enunciado da atividade. Aí um exemplo, tem essa palavra aqui que eu não entendi, por exemplo, né? Eu pego ela, copio, vou aqui no tradutor, colo ela, e aí ele vai identificar o idioma, já identificou, vai me mostrar a palavra em português, e aqui também já mostra também como que fica a palavra encaixada em uma frase, certo? E aí eu vou pegar essa palavra e vou agora adicionar o nosso baralho lá, para a gente ficar lembrando dela, certo? E a gente coloca essa palavra no front e a palavra em português a gente coloca no back. E aí salva. Depois é só verificar lá no nosso baralho e a gente vai ver a palavra, mostrar. Se foi fácil, a gente clica em Easy e aí daqui a 4 dias a gente vai rever essa palavra, certo? O aplicativo ele mesmo notifica, ok? Bom, a gente chegou ao final, certo? E agora essa parte dos resultados esperados, certo? E assim, a expansão do vocabulário em língua inglesa dos participantes é um resultado esperado porque a gente vai estar ali constantemente vendo palavras em inglês, certo? E vendo também textos e frases e suas aplicações. Além de ver também e aprender de acordo com a sua tradução, certo? E a interpretação de textos em língua inglesa também vai ser melhorada, né? Já é um resultado é uma consequência, na verdade, de dessas leituras, certo? De procurar essas palavras, o significado delas, a aplicação delas na frase, e isso acaba melhorando, né? E desenvolvimento de habilidades em tecnologias do front-end, como HTML5, CSS3, Bootstrap. Tudo isso também é um resultado esperado, já que a gente vai estar estudando essas tecnologias, certo? E que a gente também consiga fazer sites simples, né? Utilizando ali HTML, CSS, e também resolver problemas lógicos de JavaScript, né? Pelo menos o básico. E que também a gente aprenda a estudar inglês sozinho, né? Já que tem as ferramentas e ali durante os encontros a gente vai praticando, a gente vai meio que aprendendo uma forma de aprender inglês, certo? E a metodologia dinâmica e única com foco em prática e desenvolvimento, né? E espera-se que a gente saia desse projeto com uma ideia melhor de web, uma ideia melhor de inglês e que a gente desenvolva melhor, certo? Eu quero agradecer muito essa oportunidade de apresentar o projeto a vocês. Muito obrigado mesmo. Eu estava muito ansioso para apresentar isso. E eu também estou muito ansioso para praticar, para botar em prática, no caso, esse caso é certo. Porque o web é uma parte que eu gosto muito. Eu acredito que muita gente também gosta, certo? E inglês também, que é uma língua que quase todo mundo precisa hoje em dia ter. É isso, muito obrigado, certo? Obrigado pela oportunidade mais uma vez e a gente se vê em breve.